E este texto lá de Levítico, como quase todos os textos que falam sobre os sacrifícios, as purificações e todos os paramentos e todas as regras, todos os conteúdos da lei referente à administração do santuário, a administração lá da tenda da congregação, onde os israelitas carregaram aquela tenda por anos e anos ali no deserto e depois continuaram com ela quando entraram na terra prometida, né? E por final, quando eles ergueram o templo, que era chamado o templo que Salomão edificou, né? Davi gostaria muito de edificá-lo, porém não pôde, porque Deus não permitiu a Davi, mas disse que o seu sucessor, que foi o Salomão, este sim, edificaria o templo. E assim foi realizado. A profecia se cumpriu. As palavras de Deus a Davi se cumpriram. Ele mesmo foi impedido de fazer, de realizar aquela obra grandiosa que estaria sendo um símbolo de algo assim muito pertinente, que falava a todo o povo de Israel e serviria de um elo de ligação entre todos os israelitas, entre toda a nação, entre todas as pessoas que viessem de qualquer lugar do mundo. Os israelitas poderiam estar espalhados em qualquer lugar do mundo, mas eles teriam ali um símbolo ou algo, digamos assim, que os unia, que era o templo de Deus que estava em Jerusalém. Então eles tinham uma cidade, tinham um templo específico que os conduzia a Deus e que eles poderiam ali orar e Deus iria atender as suas petições, os seus pedidos, as suas orações. E nós vemos que neste ritual que é feito, né, são vários rituais feitos de purificação, ali de oferendas, de oferecimentos, de diversos tipos de ofertas levadas a Deus, os dízimos, as primícias, os animais, as primícias do campo e tantas outras coisas que estão lá relatadas, né, nos livros da lei, principalmente no conteúdo mais particular dos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Esses livros trazem todos os ritos necessários ali ao sacerdócio, né? Como é que eles deveriam entrar, como é que eles deveriam sair, como é que eles deveriam fazer aqueles sacrifícios, né? Haviam regras ali para serem efetuadas e praticadas pelos sacerdotes, pelos levitas, né? E por todo o povo que deveria contribuir, que deveria trazer aquelas ofertas para entregá-las aos sacerdotes e àqueles a quem deveria ser de direito. Então, neste versículo aqui, em particular no versículo 18 e 19, nesses versículos, nós temos aqui sobre a purificação do altar e a purificação das impurezas dos israelitas. Nós vemos que era necessário que o sacerdote subisse ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fizesse propiciação. Interessante que até o altar precisava de propiciação, ou seja, de uma santificação, de uma
digamos, de uma lavagem. E olha só como é que era feita essa propiciação, essa santificação do altar. O sacerdote pegava um pouco de sangue do novilho que era sacrificado e do sangue do bode, ou seja, tinha um novilho e um bode, né? E o porá em todas as pontas do altar, com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, ou seja, ele aspergia com o dedo, com a ponta do dedo, ele pegava aquele sangue, tanto do novilho como também o sangue do bode, e aspergia 7 vezes sobre o altar para purificá-lo com a ponta do dedo, né? Ele aspergia ali e assim era purificado o altar e era santificado tanto o altar como o povo de Israel das suas impurezas, ou seja, dos seus maus pensamentos e também das suas obras, muitas vezes imorais, né? Muitas vezes dos seus atos conscientes e inconscientes que eles cometiam, porque Deus ele sabia de antemão que as pessoas não iriam todos cumprir as suas leis, nem todos iriam ter um pensamento puro, ter um pensamento voltado realmente para Deus, direto, né? As pessoas iriam falhar e essas falhas precisavam de ser purificadas, precisava de haver um arrependimento. Isso aqui era para que o povo se arrependesse, não era simplesmente para que o povo fizesse esses atos, se não houvesse arrependimento. Era para que o povo visse que através daquele sangue Deus estava cobrindo as maldades, Deus estava cobrindo as impurezas, Deus estava encobrindo a falta de adoração a Deus, né? Deus estava cobrindo os afastamentos, Deus estava perdoando aqueles pecados, porém, eles deveriam se consertar, com certeza, né? Porque uma vez a pessoa purificada, ela está livre daqueles males que vieram sobre a sua mente, sobre a sua vida, mas era necessário que as pessoas também, é claro, não voltassem a fazer aquilo, porque, embora aquilo era algo muito repetitivo dentro do ritual, porque justamente o que acontecia? As pessoas realmente voltavam muitas vezes a ser como eram antes, embora tinham aquele simbolismo todo para que elas pudessem sentir que alguém estava tomando o seu lugar, que no caso eram os animais que estavam sendo ali dilacerados, mortos em seu lugar, mas eles acabaram endurecendo os seus corações e não viram a necessidade de arrependimento, infelizmente. Por isso aquilo não terminava, aquilo era dia após dia, mês após mês, ano após ano, sempre aquelas repetições de daqueles rituais, né, de purificação do altar, de purificação das pessoas, né? E havia muitas outras coisas, né, que Deus ali nomeou, Deus colocou ali naquelas leis, naquelas regras para a purificação das pessoas, né? Haviam regras para perdão dos pecados,